Em 2 de setembro de 1945, no convés do imponente encouraçado americano Missouri, ancorado na Baía de Tóquio, o Japão assinou sua rendição. O mundo assistia ao fim oficial da Segunda Guerra Mundial, depois de 6 anos de batalhas que incendiaram continentes, destruíram cidades inteiras e ceifaram milhões de vidas. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, a paz não chegou com o silêncio das armas. As feridas abertas pelo conflito permaneceram expostas e delas nasceram novas rivalidades, conflitos territoriais, tensões políticas e revoluções sociais. O que parecia ser o encerramento de uma tragédia histórica acabou se tornando o prólogo de uma nova era. 80 anos depois, ainda sentimos o peso de 1945 em cada crise internacional, em cada conflito regional, em cada sombra da Guerra Fria que insiste em sobreviver. Para entender o mundo em que vivemos hoje, é preciso voltar ao momento em que a guerra terminou e o futuro começou. Em maio de 1945, a Alemanha nazista já havia se rendido, pondo fim à guerra na Europa. Mas no outro extremo do mundo, no Oceano Pacífico, o Japão ainda resistia, mesmo diante das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Poucos dias antes da rendição formal, em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito falou ao povo japonês pelo rádio pela primeira vez na história. O imperador era visto como um deus vivo para a cultura japonesa, e ouvir sua voz, mesmo que pela rádio, era algo sagrado. O discurso do imperador, gravado e transmitido em uma versão cuidadosamente editada, evitou a palavra derrota e descreveu a situação de forma vaga. A guerra não se desenvolveu favoravelmente para o Japão. Sua voz, frágil e quase inaudível, somada à linguagem rebuscada, deixou margem para interpretações. Na noite anterior, um grupo de militares chegou a tentar um golpe para impedir a transmissão e manter o país na guerra, episódio este conhecido como Incidente de Kyojo. A rebelião, no entanto, fracassou em poucas horas, e a mensagem foi transmitida no horário marcado. Ainda assim, a ambiguidade da mensagem permitiu que setores nacionalistas sustentassem a narrativa de que o Japão não havia sido derrotado, mas que apenas cedera diante das potências ocidentais. Essa visão acabou atravessando gerações e ainda ecoa no Japão contemporâneo, sendo uma das raízes de atritos diplomáticos com vizinhos, principalmente a Coreia do Sul, que acusa Tóquio de minimizar crimes de guerra, como exploração de mulheres coreanas, a escravidão e massacre do povo coreano e chinês. O Brasil teve uma participação ativa na Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira lutou na Itália, enquanto o país fornecia apoio estratégico aos aliados por meio de bases aéreas no Nordeste e do envio de suprimentos essenciais. Essa atuação colocou o Brasil em destaque no cenário internacional, trazendo reconhecimento político e militar. A guerra também acelerou profundas transformações internas. A indústria brasileira se fortaleceu para atender às demandas do conflito, modernizando setores como siderurgia, transporte e produção de bens de consumo. Ao mesmo tempo, a experiência no exterior e o contato com ideias democráticas aumentaram a pressão sobre o Estado Novo, regime autoritário de Getúlio Vargas, que governava desde 1937. A crescente insatisfação política e social, aliada à pressão internacional, culminou na queda de Vargas em outubro de 1945, abrindo caminho para eleições diretas e a redemocratização do país. O legado da FEB permanece vivo na memória nacional. Muitos soldados voltaram com experiências internacionais que influenciaram a modernização das Forças Armadas e trouxeram novas perspectivas para a sociedade. Além disso, a participação brasileira na guerra deixou marcas duradouras na política, na cultura e na identidade do país, reforçando o papel do Brasil como ator relevante no cenário mundial do pós-guerra. A devastação da Segunda Guerra Mundial era quase inimaginável. Em Berlim, cerca de 75% das construções haviam sido destruídas. Em Varsóvia, o número chegava a 85%, resultado não apenas dos combates, mas também de uma ordem de destruição direta de Hitler. No Japão, Tóquio perdeu cerca de 2/3 de suas casas após os bombardeios incendiários, que mataram mais civis do que as bombas atômicas juntas. O sofrimento se estendia além das cidades. Na Alemanha de 1947, as rações diárias mal chegavam a 1.500 calorias, insuficientes para manter até a saúde básica. Milhões de deslocados viviam em campos improvisados, enquanto veteranos e sobreviventes de campos de concentração carregavam traumas profundos, refletidos em um aumento drástico nas internações psiquiátricas.
Os julgamentos de Nuremberg e Tóquio puniram alguns líderes da Alemanha e do Japão, mas muitos criminosos de guerra escaparam da justiça. No Japão, a infame Unidade 731, responsável por experimentos biológicos brutais em civis, incluindo cirurgia sem anestesia e testes com armas químicas, teve seus integrantes poupados em troca de entregar os dados obtidos nos experimentos aos Estados Unidos. Após a guerra, a Alemanha se tornou palco de uma intensa disputa tecnológica e científica. Nos Estados Unidos, a Operação Paperclip levou mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães, entre eles Wernher von Braun, que se tornaria figura central no programa espacial americano. A União Soviética respondeu com a Operação Oso Aviashin, deportando cerca de 2.500 especialistas e suas famílias para a União Soviética, junto com instalações industriais inteiras desmontadas na Alemanha. Esses cientistas ajudaram a desenvolver mísseis, aviões e tecnologias nucleares soviéticas. Ao mesmo tempo, cerca de 2 milhões de prisioneiros alemães foram levados para campos soviéticos. Muitos trabalharam na reconstrução de cidades como Stalingrado e na construção de fábricas militares. Estima-se que milhares morreram de fome, doenças ou exaustão, e em muitos casos a repatriação só ocorreu na década de 1950. No campo geopolítico, as conferências de Yalta e Potsdam definiram um novo mapa da Europa. A União Soviética impôs regimes comunistas no leste europeu, consolidando sua zona de influência. A Polônia, embora libertada do nazismo, viu-se sob ocupação soviética e travou uma guerra clandestina, conhecida como a Guerra após a Guerra, na qual guerrilheiros do Exército Nacional Polonês resistiram ao domínio soviético até o início dos anos 1950. Em março de 1946, Winston Churchill declarou que uma cortina de ferro desceu sobre o continente, simbolizando a divisão da Europa. No oeste, democracias capitalistas sob influência americana. No leste, república socialista sob comando de Moscou. Essa separação física e ideológica moldaria todas as relações internacionais nas décadas seguintes. O surgimento da bomba atômica mudou para sempre o equilíbrio de poder no mundo. Em 1945, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki mostraram o imenso potencial destrutivo da nova arma e marcaram o início da era nuclear. Apenas 4 anos depois, em 1949, a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear, encerrando o monopólio dos Estados Unidos e dando início a uma corrida armamentista sem precedentes. Ao longo das décadas seguintes, as superpotências investiram pesadamente em mísseis intercontinentais, bombardeiros estratégicos e submarinos nucleares, consolidando o conceito de destruição mútua assegurada. A ideia de que qualquer guerra total entre Estados Unidos e União Soviética resultaria na aniquilação de ambos os lados. Esse paradoxo criou uma tensão constante. Embora a ameaça nuclear fosse assustadora, ela também funcionava como fator de dissuasão, mantendo um frágil equilíbrio e evitando confrontos diretos. A era nuclear não transformou apenas o campo militar. Ela moldou política, ciência e cultura global. A Guerra Fria tornou-se uma disputa não apenas por territórios e ideologias, mas também por tecnologia e prestígio internacional. Programas espaciais, espionagem e propaganda se tornaram armas estratégicas, enquanto o medo de um conflito nuclear influenciava decisões políticas, acordos internacionais e a percepção do público em todo o mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais europeus entraram em colapso de forma acelerada. A Índia conquistou sua independência em 1947, seguida pela Indonésia, Filipinas, vários países árabes e, nas décadas seguintes, grande parte da África. Esse processo, no entanto, trouxe desafios profundos. Muitas fronteiras foram definidas sem considerar aspectos étnicos, culturais ou religiosos, gerando instabilidade política e social. Ao mesmo tempo, essas novas nações se tornaram palco da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que buscavam ampliar sua influência apoiando diferentes governos, golpes de Estado e movimentos armados. No Oriente Médio, a criação do Estado de Israel em 1948, aprovada pela ONU e apoiada por parte da comunidade internacional, foi rejeitada pela maioria dos países árabes vizinhos. O conflito que se seguiu terminou com a vitória de Israel e a redefinição das fronteiras em relação ao plano original da ONU, além do deslocamento de grande número de palestinos. Nas décadas seguintes, novos confrontos marcaram a região: a crise de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973.
Esses episódios consolidaram uma dinâmica de tensões e disputas que permanece até hoje como um dos principais pontos de instabilidade no cenário internacional. A ONU, criada em 1945 para preservar a paz e mediar conflitos, revelou cedo suas limitações estruturais. O poder de veto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China, significava que qualquer resolução contrária aos interesses de um deles era automaticamente bloqueada. Isso paralisou a organização em crises como a invasão soviética da Hungria, o massacre de Ruanda e várias guerras árabe-israelenses, consolidando a percepção de que, muitas vezes, a ONU só atua plenamente quando há consenso entre as grandes potências. A reconstrução econômica mundial após 1945 também foi marcada pela criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, instituições destinadas a financiar a recuperação de países devastados e estabilizar a economia global. O dólar americano tornou-se a moeda central do comércio internacional, consolidando o poder econômico dos Estados Unidos e criando dependência de suas políticas monetárias para nações aliadas. O Plano Marshall, que injetou bilhões na reconstrução da Europa Ocidental, fortaleceu economias destruídas e impulsionou o crescimento industrial, mas também vinculou politicamente esses países à esfera de influência americana. Hoje, essa arquitetura econômica herdada do pós-guerra tem benefícios claros, facilita o comércio internacional, cria estabilidade financeira e mantém instituições capazes de coordenar crises globais. Mas também traz malefícios, gera dependência do dólar, concentra poder econômico em poucos países, limita a autonomia de nações emergentes e amplifica desigualdades globais. Essa estrutura continua a influenciar decisões políticas, crises financeiras e relações de poder em todo o mundo. O 2 de setembro de 1945 marcou o fim oficial da Segunda Guerra Mundial, mas não trouxe uma paz completa. O mundo que emergiu do conflito estava profundamente dividido, marcado por rivalidades ideológicas, fraturas territoriais e tensões que se estenderiam por décadas. A corrida nuclear, a Guerra Fria, os conflitos no Oriente Médio e as tensões na Ásia são heranças diretas daquele período. As decisões tomadas no pós-guerra moldaram fronteiras, alianças e estruturas econômicas que ainda influenciam crises atuais, da Ucrânia a Taiwan, de Gaza à Península Coreana. A ONU e a Ordem Internacional criada em 1945 foram pensadas para prevenir novos conflitos, mas seus mecanismos mostram limitações sempre que os interesses de países poderosos entram em conflito. 80 anos depois, seguimos vivendo sob a sombra do pós-guerra. O silêncio das armas não garante que as feridas tenham cicatrizado. Compreender o que aconteceu após 1945 é mais do que revisitar a história, é reconhecer como ela ainda escreve o presente e define os desafios do futuro. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo de história. Obrigado, e um excelente dia!